Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre como interpretar um provérbio. Então, na última aula, nós vimos um pouco sobre o contexto, né? O contexto do livro, vimos algumas questões lá introdutórias, a gente viu também um pouco o propósito, o que significa sabedoria, o que significa o temor do Senhor. E o objetivo da aula de hoje é a gente entender como é que funciona os provérbios. Nós temos provérbios não só no livro de provérbios, mas também em outros livros da Palavra de Deus, mas mais especificamente no livro de Provérbios. O livro de Provérbios conta com aproximadamente 800 provérbios. E para a gente conseguir olhar para esses 800 provérbios e conseguir entender, a gente tem algumas regrinhas, alguns indicativos para a gente entender o gênero literário desse livro, para a gente conseguir de fato entender. E para a gente não cair no erro de mal interpretar, talvez ler um provérbios e pensar, poxa, isso é uma promessa, poxa, isso é uma profecia. Não, ele é um gênero literário totalmente diferente. E a gente vai conversar sobre isso hoje, para então, nas próximas aulas, a gente poder ir tema a tema, entendendo de fato, interpretando de fato os versículos, os provérbios que a gente vai ler. Então, a primeira coisa é que para a gente interpretar bem um provérbio, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa de humildade, a gente precisa de empenho e de sabedoria. Por que humildade? Humildade porque Deus ele se opõe aos orgulhosos. A gente sabe isso olhando para o livro de Tiago e para tantos outros textos da Bíblia, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. E eu preciso ter um coração humilde para que eu possa ter um coração ensinável. E só com um coração ensinável é que Deus vai trabalhar, vai tratar, vai moldar a minha vida. Se eu tiver um coração orgulhoso, eu não vou conseguir tratar a minha vida. E os provérbios nada mais são do que formas que Deus trata a nossa vida. Eles são uma expressão do padrão de Deus que eu preciso seguir. E se eu não tiver humildade, ele vai ser meramente conhecimento. E não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente falou que o objetivo ali do livro de Provérbios não é adquirir conhecimento em si, mas é um conhecimento praticável, colocado em prática. Essa é a sabedoria. Então eu preciso ter muita humildade. Eu preciso ter muito empenho também. Porque eu preciso ter disciplina e eu preciso ter esse empenho no estudo para que eu consiga entender de fato como que se dão os versículos, como é que se dão os provérbios. Eu preciso ter muito empenho para discernir, para ver quando que eu devo realizar tal ação, quando que eu devo agir dessa forma. A gente vai tratar um pouco sobre isso. 2 provérbios que são um seguido do outro e parecem dizer uma coisa contrária à outra. Então, eu preciso ter muito empenho e muita sabedoria para discernir como praticar esses provérbios. Então, esses provérbios, se forem só por conhecimento, de nada valem. Mas, se eles forem praticados, colocados em prática, aí sim eu estou adquirindo a sabedoria e estou vivendo com esse jeitão de Deus que a gente falou na aula passada, esse padrão de Deus. Então, eu preciso de muita humildade, muito empenho no estudo e muita sabedoria para cumprir o livro de Provérbios, e aí eu vou adquirindo mais e mais sabedoria. Muito bem, mas hoje nós vamos conversar sobre alguns tipos de provérbios que nós podemos encontrar nesse livro, né, que tem 800 provérbios. Nós temos vários tipos, mas hoje nós vamos avaliar 6 desses tipos, né? Existem mais, né? Mas nós vamos olhar e avaliar os que mais aparecem, né? Os principais para a gente conseguir entender. Muito bem. O primeiro são provérbios descritivos, ou seja, esses provérbios, eles descrevem um estilo de vida. Eles descrevem, por exemplo, a vida do preguiçoso. Olha lá, Provérbios 26, versículo 13 a versículo 16. O preguiçoso diz: há um leão no caminho, há um leão nas ruas. Como a porta gira sobre dobradiças, assim o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso leva a mão ao prato e nem ao menos quer levá-la à boca, de tão preguiçoso. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Então, esse tipo de provérbio, ele está relatando um estilo de vida, o estilo de vida do preguiçoso. E aí o ouvinte, né, o leitor, olhando para esse provérbio, o que eu posso facilmente interpretar?
será que eu me encaixo, eu me enquadro nesse estilo de vida ou não? E se eu me encaixo nesse estilo de vida do preguiçoso, será que esse é um estilo de vida que vale a pena? Né? A gente vai ver vários imperativos e várias exortações ao preguiçoso. Provérbios 6,6 diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Porque a gente precisa aprender, a gente precisa ser disciplinado. Então eu não posso ter uma vida, eu não posso viver esse estilo de vida como o do preguiçoso. Então esse estilo de provérbio é o descritivo, que ele vai relatar um estilo de vida para eu ver se eu me encaixo ou não e se eu preciso mudar ou não. O próximo são os provérbios prescritivos. Então temos os provérbios descritivos e os prescritivos, ou seja, bons hábitos geram boas recompensas. Como Provérbios 14:27 diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida que afasta o homem dos laços da morte. Então, se eu temo ao Senhor, eu me afasto dos laços da morte. Se eu temo ao Senhor, eu ganho vida. É uma fonte de vida. Então, para eu ter vida abundante, para eu me afastar dos laços da morte, o que eu preciso fazer? Temer ao Senhor. Então, é um provérbio prescritivo. Eu preciso, para eu conseguir aquelas recompensas, eu preciso ter bons hábitos. No caso, qual que é o bom hábito aqui? Temer ao Senhor, temer a Deus, que a gente já falou o que é temer ao Senhor na aula passada, que é ter essa reverência a Deus, ter essa admiração, ter esse amor, reconhecer o nosso lugar, ter muita humildade de coração, reconhecer quão grande é Deus e quão pequeno eu sou, e eu me portar a Deus com muita humildade, me colocando na presença dele e constantemente me esforçando por estar na presença dele com intimidade com Deus. Esse é temor ao Senhor, né? Então, para eu ter uma vida abundante, para eu me afastar, né, dos laços da morte, eu preciso temer ao Senhor. O próximo, provérbios comparativos. Os próximos dois tipos é um dos que a gente mais vai encontrar. E a gente tem várias subdivisões neles, né? Mas aqui vão algumas. Ele declara que uma coisa é melhor ou se assemelha a outra. Então, dois casos aqui para os dois exemplos. Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de banquetes e contendas. Então, você vê que esse provérbio ele usa esse melhor. Melhor é do que tal coisa. E a gente vai ver vários provérbios do tipo, melhor tal coisa do que tal coisa. Então, ele declara que uma coisa é melhor do que a outra ou não. E ele também pode ser desse tipo aí, ó. Por exemplo, Provérbios 26, versículo 17. Quem se intromete em questão alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. Então, quem se intromete nisso é como tal coisa. Então, ele compara. Se você faz isso, é a mesma coisa que você fazer tal coisa. Se você está achando que isso é proveitoso, você não está, na verdade, entendendo que isso que você está fazendo é a mesma coisa que aquela outra bobeira lá, a outra bobagem. Então, você está pensando que se intrometer em questão alheia é proveitoso? Você acha que pegar um cão pelas orelhas é proveitoso? Então, é a mesma coisa. Então, ele vai usar dessas comparações, mostrando que uma coisa é melhor do que a outra ou se assemelha. Então, isso é a mesma coisa que você fazer isso, comparativo. Temos também os provérbios contrastivos. Eles mostram cenários opostos, né? Contrastes. Por exemplo, Provérbios 13, versículo 10. A arrogância só produz conflito, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Então, se eu sou arrogante, eu só vou ter problema com as pessoas. Eu vou gerar conflito, tudo que eu falar vai gerar conflito, vai gerar briga. Mas se eu estou sem conflito, estou em paz, estou, na verdade, aconselhando as outras pessoas, o que precede isso? Sabedoria. O que precede conflito? Arrogância. Então, aqui a gente pode ver, ó, arrogância num lado, sabedoria no outro. Então, arrogância precede o conflito. E a sabedoria, aqueles que se aconselham. Ou a paz, né? Ou o aconselhamento, essa paz nos relacionamentos, nas amizades. Então, é exatamente isso que o provérbio contrastivo faz. Ele mostra um contraste, ele mostra algo que vai preceder algo
e depois no próximo versículo, ele vai, ou na próxima linha, ele vai mostrar o oposto disso. Então, mais um caso, Provérbios 14, versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é vergonha dos povos. Então, aqui é mais uma vez, justiça e aqui pecado. Então, a justiça exalta as nações, mas o pecado é vergonha dos povos. Então, eles estão completamente sendo opostos entre si, né? Sendo contrastes entre si. Então, a justiça ela pode exaltar as nações, mas se aquela nação buscar não a justiça, mas buscar o pecado, o que vai acontecer com essa nação? Vai passar vergonha. Mas quem busca a justiça vai ser exaltado. Então, por um lado, alguns são exaltados, por outro, outros passam vergonha. Mas o que precede a isso? Por um lado, a justiça e pelo outro, o pecado. Então, são contrastes bem claros daquilo que eu posso fazer, das decisões que eu vou tomar. Eu vou tomar a decisão de praticar a justiça ou praticar o pecado? As consequências estão bem claras para mim. Muito bem. Provérbios condicionais. Ele trata das consequências dos atos de um indivíduo. Então, Provérbios 17, 13. O mal não se afastará da casa do que retribui o bem com o mal. Provérbios 11, 31. Se o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, ele mostra as consequências das atitudes das pessoas. Então, se eu retribuir o bem com o mal, o que vai acontecer? O mal não vai se afastar da minha casa. Então, é condicional. Se eu fizer isso, é isso que eu vou colher. Então, se eu retribuir o bem com o mal não se afastará da minha casa. E, da mesma forma, se o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, se eu sou ímpio e se eu sou pecador, eu certamente vou ser castigado na terra, mais ainda do que o justo. Então, ele mostra essas condições de vida. Se eu vivo dessa forma, eu vou colher esse tipo de consequência. Se eu vivo dessa outra forma, eu vou colher outro tipo de consequência. E, por último, provérbios declarativos, que eles afirmam alguma coisa. Eles estão ali para declarar verdades. Então, Provérbios 18. Quem vive isolado busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele se rebela contra a verdadeira sabedoria, se ele vive isolado. E antes da ruína, eleva-se o coração do homem e a humildade precede a honra. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui coisas bem claras. Quem vive isolado e busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, se eu praticar isso aqui, se eu viver de forma isolada e buscar o meu próprio desejo, o que vai acontecer comigo? Eu vou me rebelar contra a própria sabedoria. Então, já está sendo uma afirmação, uma verdade. Se você está cogitando viver de forma isolada e seguir o seu próprio coração, certamente você está em oposição à verdadeira sabedoria. Certamente. É uma afirmação, não tem dúvida isso aqui, não tem como a gente discutir. Se você quiser viver isoladamente e buscar o seu próprio conselho, ao invés da sabedoria, você vai se colocar em completa oposição a uma vida agradável a Deus. E antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e a humildade precede a honra. Então, mais uma vez aqui, verdades sendo afirmadas e não tem outro tipo de interpretação isso aqui, não tem discussão. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem. Então, antes da ruína, o que acontece? O que precede? O coração do homem se exalta, se volta para os seus próprios desejos. E qual é que é a verdade que a gente vê aqui? A afirmação: se eu faço isso, se eu elevo meu próprio coração, se eu escuto o meu próprio coração, certamente o que eu vou alcançar? Ruína. É isso que eu vou alcançar. Por outro lado, se eu praticar a humildade, o que eu vou alcançar? A honra. Então, todos esses provérbios, eles mostram estilos de vida que eu vou encontrar. Não importa a forma que eles estão sendo apresentados, com o tipo de provérbio que eles estão sendo apresentados, mas em todos os cenários, eles geralmente vão mostrar ali uma característica, uma atitude boa e uma atitude errada. Ou uma atitude boa leva a essa consequência, uma atitude errada leva a essa consequência. Quais as escolhas que eu vou fazer na minha vida? Por isso que o livro de Provérbios ele tem muito a ver com as escolhas que eu faço.
E se eu escolho o caminho errado, eu vou colher frutos maus. Se eu escolho o caminho certo, o caminho sábio, o caminho da palavra de Deus, eu vou colher frutos bons. Agora, como discernir isso? Eu preciso ter sabedoria. E os provérbios nos mostram, eles nos mostram esses caminhos e eles nos mostram as consequências deles justamente para que a gente já venha se alertar. Se você, como nesse caso, se você está cogitando viver uma vida isolada, já saiba que você vai se opor à sabedoria. Se você está cogitando ouvir o seu próprio coração, já saiba que você está se opondo contra Deus. Então, os provérbios, eles nos alertam essas coisas justamente para que a gente possa tomar uma decisão correta. Muito bem. Agora, o que fazer quando um provérbio parece ser contraditório? Quando um provérbio parece que ele se contradiz, parece que ele fala uma coisa uma hora, mas fala a outra em outro momento. Eu vou colocar um provérbio aqui e a gente vai discutir agora. A gente vai para um momento mais prático da nossa aula e a gente vai discutir um pouco a respeito desse provérbio e depois a gente vai em 2 grupos discutir e interpretar o segundo grupo de provérbios. Então vamos lá. Primeiro, Provérbios 26, versículo 4 e versículo 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Logo depois, aos insensatos responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então, responda ou não responda ao insensato segundo a sua estultícia. Vamos lá agora. Vamos conversar. Todos estão aí? O que vocês acham desse provérbio? Respondo ou não respondo ao insensato segundo a sua estultícia? O que vocês interpretam desse provérbio? Podem, o microfone está desligado. Bruno, pode ler de novo, porque eu estava anotando. Vamos ler, vamos colocar aqui. Provérbios 26, versículo 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia. Então, não faça isso. Por quê? Para que não te faça semelhante a ele. Por outro lado, ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. E agora, respondo ou não respondo? E aí? Eu entendi assim que é melhor você não responder, mas se tiver que responder, você segue o segundo versículo. Legal. Mas que é melhor mais? não responder. Legal. Acho que se for responder, pensar bem, né? Não responder de bate-pronto. Legal. Bruno, Oi, pode falar. Bruno, será que aqui ele não está falando de você responder o insensato, o que ele quer ouvir? Porque o insensato é a pessoa que não tem sabedoria, a Sim. pessoa que não teme a Deus, certo? Então, você fica, como o apóstolo Paulo falou, né? Sem amor de nada valeria, você seria como o sino que retine. Sim. Aí aqui ele está falando o seguinte, não adianta você falar para esse cara porque ele é insensato. Então você responde do jeito que ele quer ouvir. Será que não é por aí? Entendi. E o próximo versículo? Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. E aí? Então, mostra para ele a insensatez dele, né? O quanto ele é Legal. insensato. Né? Então, oi, pode falar. Eu tenho uma versão um pouco diferente, talvez seja mais claro. O 5 está assim: responda aos argumentos insensatos do tolo para que ele não se considere sábio. Legal, legal. Então, pode falar. Eu fiquei pensando se o 4 não está falando para não responder segundo a sabedoria do insensato e o 5 é para responder segundo a sua sabedoria, pensando que você é mais sábio do que o outro. Então, por exemplo, a pessoa falou ríspido com você, você responder ríspido. Não.
Responda com sabedoria, não responda da mesma forma que a outra pessoa. Legal. Alguém mais? Ô, Bruno, Pode falar. eu concordo com a que a irmã falou agora. Eu acredito que seja assim. Quando você responde da mesma forma, você se torna tão insensato quanto. Sim. Naquele momento, você não teve a sabedoria para ser diferente. O cara já era insensato. Sim. E aí você se iguala a ele respondendo igual, na mesma insensatez. Aí quando você muda a forma de responder e não faz a mesma coisa que ele, aí você mostra para ele que existe outro caminho, que existe outra possibilidade diferente daquela que ele está colocando. Então, eu acho que aí você mostra para ele, você responde para ele de forma que ele possa ver que o que ele está falando não tem sentido, né? Mas não sendo igual a ele, né? Respondendo da Sim. mesma forma, porque aí você se torna tão insensato quanto ele. Legal. Não sei se... É interessante olhar para esse provérbio e eu acho que ele nos mostra bem uma seguinte verdade, que se eu ler um provérbio meramente pelo meu próprio conhecimento, eu não vou chegar a lugar nenhum e não vai valer de nada, porque um provérbio ele precisa também de sabedoria, ele precisa de discernimento para a gente poder aplicar ele. E aqui a gente tem duas situações que são igualmente verdades. Então, por um lado, não respondam insensato segundo a sua estutícia. Por quê? O próprio texto já diz, para que não te faça semelhante a ele. Então, se a tentação de responder ao insensato for muito grande, você estiver ali bravo, você estiver querendo responder ao insensato e você for acabar caindo no mesmo erro, né? E você for virar semelhante a ele, não o faça. Se essa tentação for grande demais, não o faça. Por outro lado, se você perceber, né, de acordo com o seu discernimento, sua sabedoria, você perceber que esse insensato, por estar falando ali, por estar talvez proclamando o que ele está falando, ele está achando que ele é sábio e talvez prejudicando outras pessoas, aí reside o problema. Então, se ele está fazendo isso, você precisa intervir. Você precisa intervir e falar, não, pera lá, você está falando isso, mas na verdade não é, e eu preciso avisar você e a todos que estão ouvindo que não é dessa forma. Então, as duas situações são verdades. A questão é o discernimento para como agir em cada uma dessas situações. Ora, eu preciso me calar e pensar, eu não vou descer esse nível, eu não vou me tornar um insensato. Então, eu não vou responder um insensato segundo a sua estutícia. Por outro lado, em outras situações, é melhor que eu responda, porque talvez ele está atrapalhando outras pessoas e ele está achando que é sábio aos próprios olhos, né? Então, eu preciso fazer isso e como a Lilian falou, né? Eu não posso responder com a mesma estutícia, mas responder com sabedoria, responder diferente. Mas as duas situações são verdades. Ora não responder e ora responder. A questão é, eu preciso ter sabedoria para discernir qual é o momento para cada uma. Discernir qual é o momento de falar, qual é o momento de não falar, qual é o momento de responder um insensato e qual é o momento de não me calar e deixar ele falando segundo a própria estutícia, para que eu não me torne igual a ele. É interessante, né, como o provérbio funciona e como ele exige de nós essa sabedoria para discernir e para aplicar ele na nossa vida em diferentes contextos, né? Mas Provérbios é muito rico e ele nos mostra exatamente isso. Agora, pessoal, para finalizar, eu gostaria de fazer uma atividade com vocês. Eu vou mostrar uma coisa aqui na tela, um PowerPoint. Eu vou dividir vocês em grupos, e a gente tem esse recurso aqui no Zoom. E eu vou dividir vocês em grupos, e aí eu vou dar um provérbio para cada um. E no grupo, eu gostaria que vocês discutissem essas 4 coisas. Vocês olhassem para o provérbio e vocês tentassem identificar, né, se possível, qual tipo de provérbio que se trata, né? Às vezes é um provérbio de comparação, às vezes é um provérbio que está fazendo um contraste, enfim, né? Qual é o tipo de provérbio?
qual que é o princípio moral dessa passagem? Por quê? Por mais que a gente tenha um provérbio, a gente tem um princípio, né, que está saltando no texto ali. Um princípio que não é que eu estou colocando no texto. O próprio texto salta um princípio moral que é aplicável a todos nós. E também, se tem algum texto na palavra de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, que sirva de apoio para esse provérbio. Então, às vezes, algum texto lá no Novo Testamento ou no Antigo que concorda com aquela ideia e talvez até completa a ideia que aquele princípio moral está falando. E, em último, como aplicar isso na minha vida. Eu vou colocar aqui, ó, o grupo 1 e grupo 2. Então, anotem esses dois versículos, porque a gente não... Eu vou colocar uma divisão automática, não sei quem vai cair em qual grupo, mas anotem os dois. O versículo Provérbios 15, versículo 16, no grupo 1, e Provérbios 16, versículo 27. Esses são os provérbios dos dois grupos. E as perguntas, aqui, ó. Se vocês quiserem anotar as perguntas, tá bom? Agora, eu vou dividir vocês e vai chegar um aviso na tela de cada um para vocês entrarem em uma subsala, tá bom? Vai chegar um aviso aí na tela. E aí vocês, é só clicar em aceitar que vocês vão para essa sala. Aí, assim que vocês entrarem, podem começar a discutir a respeito do provérbio que vocês foram selecionados. Vocês vão estar ou na sala 1 ou na sala 2. Eu vou passar nas duas salas para orientar também se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, eu vou dividir aqui de forma automática e aí é só clicar em aceitar, tá bom? Grupo 1. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação ou com ansiedade, né? Então, o que vocês dizem aí? Qual é o tipo de provérbio? Qual é o princípio moral? Ele é comparativo. Comparativo? Sim. Tá. É melhor... Entendi. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Será que é comparativo ou é um outro? Ou talvez contrastivo? Porque mostra o cenário oposto, né? Cenário oposto, né? É. Melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. O que mais? Então é contrastivo. O que vocês entenderam do princípio dele? O que ele quer dizer? Olhando para esse texto, o que ele reflete assim? Honestidade. Honestidade. O princípio moral é honestidade. Legal. Se fosse para formular em uma outra frase, como seria? Se você fosse explicar esse texto para alguém. É melhor um pouco sem Deus do que muito, pouco com Deus do que muito sem Deus. Legal. Melhor pouco com Deus do que muito sem Deus. Por quê? Porque qual é o valor? O que realmente tem valor? É o Deus. Deus está conosco, independente de você ter pouco ou muito. Independente, né? Legal. É. Então, é melhor ter pouco com Deus do que muito sem Deus. Eu preciso ter honestidade. Eu preciso reconhecer que o que mais tem valor é temer a Deus do que qualquer finanças, né? Uhum. E que mais? O que vocês pensaram no Antigo ou no Novo Testamento de textos, histórias, parábolas que falam um pouco sobre isso? Eu lembrei do Atos 5:3, é aquela passagem que o Ananias e a Safira, eles vendem o terreno, mas só dão uma parte menor, né? E eles acabam morrendo. Então, quer dizer, eles foram gananciosos e acabaram perdendo a vida por causa disso. Perfeito, perfeito. Então, é um caso claro que é melhor ter pouco, mas estar com Deus, do que ter muito e ter essa... Eu gostei dessa palavra, inquietação, ou ansiedade em outras versões, né? Então, essa inquietação, essa ansiedade, parece que tem que depender de si mesmo ou daquelas finanças e não traz estabilidade. Por isso é melhor ter pouco, mas temer a Deus, do que passar por isso, né?
Legal. O irmão E que- falou uma passagem que a gente acha que se encaixou melhor ainda. O irmão Qual? falou a passagem, 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, 7 e 9. Sim. Que diz. Eu não anotei. Deixa. Irmão, qual que é? É aqui, ó. Qual que é o nome do irmão 1 Timóteo. que falou 1 esse? Timóteo 6. Até o versículo 10. Até o 10. Isso. Porque nada, deixa eu ver, 6, 7. 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Exato. Perfeito. Esse texto mostra exatamente isso e o que realmente tem valor, né? Temer a Deus é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Eu coloquei aí Salmos 37:16, que diz: mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Então, o que são essas finanças para Deus? Nosso Deus é dono do ouro e da prata. O que realmente tem valor? É uma coisa material, umas finanças ou alguma coisa, ou temer a Deus? Não adianta nada. Mais vale o pouco do justo do que a abundância do ímpio. Então, esse texto mostra exatamente isso, que temer a Deus é muito mais valioso. E como aplicar isso na nossa vida? Eu coloquei aqui, mas podem bolar talvez outro. Confiar e temer a Deus, né? Acima do que qualquer, talvez, estabilidade financeira ou coisa do tipo. O que vocês dizem? Ficar feliz, né, com o que Deus te dá, né? Uhum. Ficar satisfeito, ficar feliz com o que Deus deu para você. E não cobiçar as coisas dos outros. Legal. Mesmo se for pouco. Porque é melhor ter pouco com o temor do Senhor. Amém. Legal. Se você tiver o temor do Senhor, ele vai te dar, ele pode te dar ou não o dinheiro, Sim. né? Mas lembrando que sempre a palavra diz que ele nos dará aquilo que é necessário para nós. Que é necessário, O texto aqui, em nenhum momento, ele promete: se você temer a Deus, você vai ficar muito rico. Não. Ele só fala que é melhor temer a Deus. Agora, o resto está com o Senhor, né? Se ele vai dar isso ou aquilo, mas o que é melhor? O que é mais valioso? Temer a Deus, né? Legal. Vamos para o próximo grupo. Esse texto aqui. O homem sem caráter maquina o mal, mas suas palavras são um fogo devorador. Então, as palavras dele é um fogo devorador. O que vocês dizem aí, grupo 2? Nós ficamos inicialmente em dúvida se era descritivo ou declarativo, mas nós optamos por declarativo. Legal. Eu também acho que é declarativo. Tá. Legal. Aí, do princípio moral, a gente entendeu que as palavras elas têm um poder destruidor, então que a gente tem que cuidar, né? Porque ela pode ser, cuidado, tem versículo até que fala que ela é bênção, mas ela é maldição também, e ela pode destruir a vida de uma outra pessoa quando você fala com maldade da outra pessoa. Acho que ela tem o isso poder de destruir, né? Isso, poder de destruir. Dos textos de paralelos, a gente trouxe um do Velho Testamento mesmo, que é o Provérbios 6:12. Sim, diz o quê? Aí eu fechei agora. Se alguém do grupo puder procurar, eu agradeço. Tiago 3:10. Provérbios 6. Pode falar. Provérbios 6:12 diz que o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Legal. Esse seria o Provérbios 6:12.
Tá. Tiago. Tiago 3,10. Tiago 3,10 fala: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. E o outro texto foi 1 Tessalonicenses 5:22. Legal. Diz o quê? Alguém pode ler? Sim. O Tessalonicenses é: abstendo-se vós de toda aparência do mal. Legal. Então, vários textos aí, Tem mais que algum? reforçam, né? Sim. E do como aplicar o texto na desculpa, alguém do grupo quer falar? Não, pode falar. Não pode falar. Pode Como continuar. aplicar na nossa vida, a gente viu que a gente precisa se abster do mal. E no caso aqui, como estava falando bastante da palavra, falando até de não falar mal de ninguém, se abster de falar o mal. Sim. E tem uma passagem bíblica que a gente pensou que serve para reforçar isso, essa aplicação, que é Filipenses 4:8, né? Que tudo que é puro, de boa forma, é isso que a gente tem que pôr na cabeça da gente para poder colocar em prática. Só quer ficar no meu colo? Aquilo que eu penso é aquilo que eu vou falar também, né? O que tiver no meu coração, então eu devo pensar em tudo que é puro. Exato. Aí eu vou falar de coisa boa, né? Exato. Eu coloquei aqui, eu vou colocar o que eu tinha pensado também, que é muito parecido com isso. Então, provérbio declarativo, né? Qual que é o princípio? A língua, né? Que é em provérbios a gente fala da fala como a língua, né? Então, a língua, ela pode destruir. E Tiago 3, que vocês citaram, fala exatamente sobre a língua. O capítulo todo fala sobre a língua, como ela é um leme, como ela é um freio também, e como ela é um fogo, né? Provérbios 6, Tiago 3:3 diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, ela tem esse poder de destruir, né? E todos esses textos que vocês leram falam exatamente sobre isso, sobre esse poder destrutivo da língua, e como nós não podemos dar brecha para isso, né? E usar a nossa fala para o mal, mas que a gente pode usar a nossa fala para transmitir graça aos que ouvem, né? Transmitir graça aos que ouvem. E, como aplicação, é isso aí. Usar a minha língua do bem, que ela seja um canal de graça para as pessoas. E para eu ser um canal de graça, eu preciso primeiro fazer isso que vocês comentaram de Filipenses 4. Colocar a minha mente para pensar e para raciocinar e para meditar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é agradável a Deus. Porque é isso que vai encher meu coração e aí é isso que vai sair pela minha boca, né? Então, eu preciso tomar essas atitudes.